Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Maria e quero te convidar para refletirmos no nosso ano bíblico, que está no livro de 2 Crônicas 10 e 11 e 1 Reis 14. Nós vemos aqui a persistência de Jeroboão na idolatria, na prática do mal. Jeroboão, ele ficou com medo de que as 10 tribos, indo a ajudar, eles passassem a simpatizar com o rei e começassem a ver as vantagens de ficar lá. Porque lá sim eles tinham lugar para fazer adoração ao Deus verdadeiro. E o que Jeroboão fez? Jeroboão fez deuses para que eles pudessem adorar ali sem sair. E vemos como o engano é. Ele disse, não precisa de vocês ir lá, andar tão longe, andar essa estrada toda para fazer adoração. Adorem vocês mesmos aqui. Jeroboão fez isso. E com isso as pessoas começaram a adorar o povo, a Deus, ali na cidade deles mesmo. Mas os levitas não aceitaram. Os levitas falaram, não, jamais. E os levitas foram embora. Falou, não queremos esse rei. Da mesma maneira como eles falaram que não queriam Roboão, oprimindo o povo, né? Eles falaram, não queremos. Queremos adorar o Deus verdadeiro. E Jeroboão pegou e fez sacerdotes para si. E nos diz que os sacerdotes que ele tomou para si foi do povo menos culto, do povo mais baixo que tinha. Aquele povo que aceitou ser sacerdote para que fosse feita a adoração. E nós vemos que no capítulo 13, o profeta prediz sobre o altar. Deus levantou um profeta, Deus falou com Roboão, está errado, não faça isso. O profeta foi lá e falou, e Roboão, o que ele fez? Foi contra o profeta. E o profeta falou, se eu estiver errado, este altar vai se rachar, vai fender. E o altar fendeu. Roboão falou, ele está certo. Mas mesmo assim, a incredulidade de Roboão era tanta que ele ergueu a mão contra o profeta. E ao erguer a mão contra o profeta, a mão dele ficou dura. E aí ele teve que se rebaixar. E aí ele falou assim, por favor, ora ao seu Deus para que minha mão volte. E o profeta orou e a mão dele voltou. E Roboão ofereceu ao profeta, vamos comigo, eu quero te dar uma refeição. O profeta disse, meu Deus me falou que era para mim vir, entregar o aviso e voltar pela mesma estrada. Eu não poderia nem comer e nem beber na sua casa, no seu reino. E o profeta voltou. Quando um profeta falso ficou sabendo, correu atrás dele, fez com que ele voltasse, falando que também era um profeta e que Deus tinha falado com ele. Mas o profeta se esqueceu que Deus falou, nem água você beba. E Deus fala uma vez. Quando Deus fala, está falado, acabou. Não temos que ficar pensando, mas e se? Não existe se. Com Deus é sim, sim, não, não. Deus falou, está falado. E o profeta voltou, mas na hora que ele estava comendo na mesa ali, o profeta disse, você vai morrer. Deus mandou te dizer que você vai morrer. Aí o profeta fiel de Deus falou assim, desobedeci a Deus e já foi embora, e no meio da estrada um leão matou ele. Jeroboão, ele viu tudo isso, ele ficou sabendo disso, mas ele não se converteu. Ele ficou no seu erro. E aqui, o filho dele adoece. No verso 14, aliás, no capítulo 14, no verso 1, nos diz assim, a sagrada palavra. Naquele tempo, adoeceu Abias, filho de Jeroboão.
E aí Jeroboão pediu para que sua mulher disfarçasse e fosse ter com o profeta Aías. E ela foi, mas o profeta falou para ela. Aqui conta uma longa história, fala para ela até o verso 16. Ela chega lá e o profeta vai explicando, Deus fez isso para ele, Deus colocou tudo, Deus mostrou e ele não aceitou. O filho vai morrer. E aqui no verso 17 nos diz assim, do capítulo 14. Então a mulher de Jeroboão se levantou, foi e chegou a Tirza. Chegando ela ao limiar da casa, morreu o menino. O que nós estamos esperando acontecer na nossa vida para que nós possamos obedecer ao Deus único e verdadeiro? Será o que estamos esperando? Porque nós estamos ouvindo a Sagrada Bíblia falar, a Sagrada Palavra de Deus, nos alertar, nos exortar à obediência. Obedeça a Deus. Deus falou, está falado, acabou. Quem sou eu para poder ir contra o que Deus deixou? Quem sou eu? Um pedaço de terra, menos que uma mãozinha de pó. Quem sou eu? Nós não temos, não podemos e não devemos nem cogitar em desobedecer o que Deus deixou. Se tem algo que nós não aceitamos, fala, Senhor, abre a minha mente para que eu possa aceitar. Me mostra se eu estou errada. Me mostra, Senhor. Eu estou vendo aqui, estou lendo, mas isso não entrou no meu coração. Me mostra, Pai. Deus mostra. Deus abre a nossa mente. Deus nos instrui, porque o Espírito Santo está aqui conosco. É só pedir para o Pai que Ele nos dá. Então, em nome de Jesus, que possamos obedecer a Deus e não ficar com os nossos costumes, porque o coração do homem é enganoso. Nós temos que ir conforme a vontade de Deus. Deus, Ele é grande e maravilhoso. E Deus diz, eu sei quais pensamentos eu tenho a vosso respeito. Deus diz isso para nós. Então, que nós possamos anseiar, obedecer. Em nome de Jesus, é o que pedimos e agradecemos. Amém.